Boa noite, que saudade de vocês. Está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Eu fiquei um tempo afastada porque tive Covid, fui cuidar da saúde, estava morrendo de saudade de estar com vocês, de ter esse contato com vocês, que para mim é tão importante. Levar informação de saúde, de qualidade de vida, com qualidade e credibilidade, é o lema aqui do nosso portal Viver Mais, é o lema do Direto ao Ponto com Cristiane Mello. E hoje, 13 de julho, é o Dia Mundial do TDAH. Você já ouviu falar sobre isso? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E muitas pessoas têm e não sabem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3% da população global tem o TDAH e não sabe ou já foi diagnosticado. E no Brasil, 2 milhões de brasileiros possuem o transtorno. Estará conosco hoje no Direto ao Ponto Kleber Fialho, que é neurocientista, neuropsicólogo, um pesquisador da área, especialista nesse assunto, que vai falar tudo sobre TDAH. Então, você que conhece alguém que foi diagnosticado com TDAH, já encaminha esse vídeo para essas pessoas, né? Estará conosco também Felipe Pacheco. Ele descobriu que tem o transtorno já na fase adulta. Então, ele vai contar um pouco como foi a infância e como foi chegar a este diagnóstico e como está sendo conviver com o TDAH. Então, é importante você nos ajudar a compartilhar, porque hoje também, inclusive, vamos divulgar um teste. Você vai poder fazer um teste para saber se você tem TDAH, tá bom? Ou se você é dependente virtual. Olha que legal. Dr. Kleber já passou para a gente aqui essa informação, que durante o programa nós vamos divulgar esse teste, que é gratuito, e você vai poder fazer aí de casa e descobrir se você tem o TDAH ou se você tem essa dependência virtual. Então, o nosso programa de hoje está imperdível. Enquanto passar a vinheta aí, eu já peço a você que compartilhe esse vídeo, tá bom? Para o máximo de pessoas possíveis, porque você vai estar ajudando várias pessoas, eu tenho certeza. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora. Logo abaixo desse vídeo está aí em letras vermelhas, inscreva-se. Você clica aí em inscreva-se e ao lado tem o sino, você aciona o sininho, porque toda quarta às 19h30 tem conteúdo novo e nós já estamos com várias ideias para que durante a semana nós tenhamos também outros programas aqui em nosso canal. Gente, está começando mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Então, vamos lá, vamos começar com o Dr. Kleber Fialho. Seja bem-vindo, Dr. Kleber. Olá, Cristiane. Olá, caros ouvintes, né? Caros assistentes, pessoas que estão assistindo aí, não só assistentes, mas também pessoas que vão participar. Eu espero que eles participem, que mandem aí o seu comentário, sejam também participantes, não só ouvintes ou assistentes, né? Vão estar ativados aí no link aí que você já solicitou para o pessoal se inscrever e compartilhar e também deixar seus comentários. Eu acho que tem muita gente que pode tirar dúvidas. Parabéns, Cristiane, pelo belíssimo trabalho. Eu acho que ajuda a difundir a ciência e também a informar as pessoas, né? Muita gente aí está em casa, tem pessoas que deixam ligado o celular e vão dirigindo, ouvindo no carro. Tem muita gente acontecendo aí nas redes sociais. Nós vamos falar, inclusive, você tocou no assunto fantástico aí, porque nós temos um teste de verificação sobre dependência virtual, que é um dos vetores ainda não catalogados que provocam déficit de atenção, e a pessoa vai poder identificar para saber se ela tem uma inundação de frequências lentas cerebrais que podem provocar um déficit de atenção não diagnosticado simplesmente na clínica. Então, a gente tem aí uma inovação
gratuito que você está ajudando a compartilhar e a informar as pessoas, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, ter separado um tempo da sua agenda para estar conosco aqui difundindo o conteúdo, né? A gente estuda e muita gente guarda esse conteúdo. É importante a gente também doar esse conteúdo. Já tem pessoas entrando, dando boa noite. Eu quero convidar para o estúdio agora nosso convidado especial, que é Felipe Pacheco. Seja bem-vindo, Felipe. Oi, Cristiane. Oi. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje para prestar esse depoimento com o doutor fantástico, o doutor Kleber, que me ajudou muito, né? Com o meu tratamento, né? Que eu ainda quero continuar, né? Quero voltar a terminar, né? Porque eles vão saber que é um tratamento que, na verdade, mesmo quem não tem déficit, né, doutor? Para que tenha uma atenção é importantíssimo. É um prazer estar aqui com vocês para poder contar um pouco da minha experiência, que eu sei que muitas pessoas vão se identificar. Muito obrigada também por ter aceitado, né, o nosso convite. De pronto ele aceitou, o doutor Kleber acertou em cheio, assim, porque tem pessoas que não gostam de aparecer, né? E Felipe, quando a gente falou, claro, sim, topo falar. Importante isso, Felipe, porque a gente precisa mesmo ajudar outras pessoas. Tem muitos adultos aí que têm TDAH e não sabem. Gente, eu começo falando com o doutor Kleber. Na verdade, já é uma marca do nosso programa. As pessoas que estão em casa querem saber quem é o Dr. Kleber. Então, Kleber Fialho, quem é você? Pois é, eu sou um apaixonado pela ciência, eu sou um dos percussores na área da neuropsicofisiologia, da neuromodulação autorregulatória na Bahia, no Brasil, e sou professor há mais de 20 anos, né? Faço parte do núcleo de neuromodulação da UFBA, da Faculdade de Medicina, e trabalho com neuropsicofisiologia. Então, já tenho aí 22 anos de formado, né, e trabalhando nessa área de desbravamento desse campo de pesquisa, de diagnóstico clínico e principalmente da neuroreabilitação. Então, a gente trabalha nesse campo de aumento de rendimento. O Felipe falou aí, muito indicado para pessoas que buscam também aumentar o foco. A gente trabalhou muito tempo com atletas e a nossa experiência com atletas fez com que a gente pudesse exportar isso para o campo da clínica, para a neuroreabilitação. Atletas especiais, atletas com necessidades educativas especiais, com deficiências auditivas, visuais, para atletas. E o nosso trabalho lá em 2003, 2004, nos capacitou para que a gente pudesse desenvolver ferramentas para esse campo de neuroreabilitação. E hoje a gente tem muitos pacientes no campo da aprendizagem, autismo, e principalmente déficit de atenção, e também, né, idosos, Alzheimer, AVC, paralisia cerebral, e por que não o aumento de rendimento? Seria a gente aumentar a nossa capacidade, descobrir nossos talentos e performance. Nós vamos falar exatamente disso, o que é que a neurociência tem de aplicação clínica mais avançada para que a gente possa utilizar a nosso favor, conhecer nossas deficiências. Todos nós temos campos, áreas que precisam ser aprimoradas. E no momento em que a gente aprimora, a gente atinge melhores objetivos. A gente está falando do déficit de atenção como uma identificação de algo que se identifica como deficiente, mas que a pessoa pode transformar isso em eficiência, né? E a gente vai poder descrever quando é que pode ser classificado como transtorno, quando é que não pode, e a gente vai poder bater esse papo aí. Muito obrigado pelo convite e espero poder contribuir um pouquinho com nossa experiência, que já se acumula aí há mais de 25 anos. O senhor é feirense, hoje o senhor está falando de Salvador com a gente, não é isso? Me fala sobre isso. Então, eu sou feirense de nascimento, amo minha cidade, viajei, trabalhei fora, voltei para a Feira de Santana e hoje atendo em Feira e Salvador. As pessoas de Feira de Santana me conhecem, né? Eu sou um ativista aí social, trabalho junto com o Rotary Club, né? Um abraço a todos que estejam presentes, né, de Feira de Santana. Um forte abraço a todos os conterrâneos. Hoje eu estou falando de Salvador, um abraço também a todos os baianos e soteropolitanos. Eu acho que Felipe também está em Salvador, está em Feira, Felipe. Felipe também é do mundo, viu? Felipe fica viajando, fazendo 1000 concursos, passa em 300 concursos, né? Depois ele vai poder contar um pouco da história dele.
Que legal, Felipe. Vamos lá, quem é Felipe Pacheco? Então, meu nome é Felipe, né? Eu tenho hoje 38 anos. O Dr. Kleber vai poder explicar melhor aí um pouco sobre mim, mas eu vou dar uma introdução para contar a live história, né? Como foi que eu descobri tudo. Eu sou natural de São Paulo, pois meus pais são do interior da Bahia, Mairi, né? E eu formei, né? Eu formei aqui em Salvador, em odontologia, e desde novo eu não sabia, eu achava que eu gostava, e é uma característica minha, eu faço uma coisa e enjoo, faço uma coisa e enjoo, né? E aí, hoje eu moro em Salvador, né? Já não trabalho mais como dentista, e aí você vai me dar a oportunidade de eu explicar quando for na hora para contar toda a história, né? Mas minha apresentação é essa. Hoje eu moro aqui em Salvador, trabalho no TRE, né? Sou funcionário do TRE, mas como o Kleber falou, eu já fiz várias coisas. Então, daqui a pouco a gente vai saber um pouco sobre a sua história, né? Que bom que você tem essa inquietação em busca do que você gosta, né? Hoje, funcionário público, mas já fez várias coisas. Eu quero saber eu estou curiosa para saber esses concursos todos e essas várias coisas. Doutor Kleber, vamos falar sobre o TDAH? Então, o que é o TDAH? Eu queria saber se tem origem genética e quais são as causas. Então, possíveis causas. TDAH, originalmente, é classificado como um distúrbio neurobiológico e, portanto, respondendo à sua pergunta, tem, evidentemente, uma característica de determinação hereditária, de modificação genética. Mas isso não quer dizer, efetivamente, que os pais precisam ter o TDAH para o filho ter o TDAH. Existem aí correlações, geralmente, existem correlações relacionadas a alguns distúrbios de ordem de humor, de ordem de características relacionadas a algumas psicopatologias e principalmente também de desorganização das estruturas relacionadas à sustentação da atenção. Agora, se você tem um déficit de atenção, você tem mais propensão de ter filhos com déficit de atenção. Existe uma correlação genética, inclusive pesquisas mundiais com gêmeos univitelinos, idênticos, né? E que foram criados separadamente e que apresentam características muito próximas dessa questão diagnóstica do TDAH, que é classificado como transtorno de déficit de atenção e também hiperatividades, alguns elementos de hiperatividades, e também o TDAH-I, que seria a impulsividade, um elemento de impulsividade. A princípio, quando a gente tem o DSM-5, que é um código internacional de classificação de doenças, e a gente é um distúrbio neuropsiquiátrico e psicológico em termos de aspectos comportamentais, então é um distúrbio neurobiológico que afeta o comportamento, por isso que o diagnóstico precisa ser feito com muita precisão, com uma opinião médica, uma opinião psicológica, para saber quais características dos elementos neurobiológicos afetam as funções psicológicas e comportamento. Hoje a gente tem instrumentos muito mais precisos para isso. Mas, de grande parte, na maior parte das vezes, o diagnóstico é feito de listagem comportamental. Ou seja, existem critérios de sintomas, né, de comportamento que o clínico lista e verifica a aplicação desses critérios. Geralmente descrito em 3 grupos. Né? Então, a gente tem 18 sintomas classificados em 3 grupos, 9 por 6 por 3. 9 sintomas da desatenção, 6 sintomas da hiperatividade, 3 sintomas de impulsividade, classificações de comportamento. E isso define, basicamente, se a pessoa tem essa dificuldade. Associado a isso, existem os testes psicométricos, os testes da área da psicologia métrica, da psicologia de testagem, em que o sujeito ele vai fazer os testes de rendimento e se verifica se ele está aquém, ou seja, abaixo de uma classificação normativa. E os testes de habilidades sociais, que são os testes de adaptação. Porque a pessoa que tem um transtorno, e aí a gente fala dessa palavra transtorno, não é um adoecimento, é uma característica, é uma disfunção neurobiológica. Então, imagine, Cristiane, que você, né, tem esses cabelos aí charmosos, de cor escura, né, a pele um pouco clara, uma morena, se a gente puder dizer assim, com a pele clara, e você tem características biológicas que determinam essa configuração.
Claro que se você quiser pintar o cabelo de loiro e tal, você tem o que a gente chama de fenótipo, que seria a adaptação do seu genótipo, ou seja, modificar a estrutura para responder à sociedade. Mas a sua estrutura genética traz uma raiz do cabelo, que é essa característica. Para o déficit de atenção, é uma formação, é uma arrumação do cérebro. Assim como a pessoa nasce com o olho azul, com a pele escura, a pessoa nasce com características que geram e essas características vão permanecer ao longo do tempo. Aí a grande questão é como você usa essas características. Se você não tiver estratégias e também de modificação para que você tenha o aumento do foco e a sustentação da atenção, você passa a sofrer e, portanto, dificuldade de sustentar a atenção. Por isso que a palavra vira transtorno. Então, a pessoa pode ter um déficit de atenção, mas não ser um transtorno. Por duas razões. Pelo fato, efetivamente, dela não ser exigida, tem pessoas que podem viver em comunidades que não é exigido nada para que ela possa focar, para ter atenção e, portanto, não vai identificar essa questão do déficit de atenção. Agora, se você aumenta a exigência e, portanto, aparecem mais estímulos, vão aparecer mais casos, porque a pessoa vai ter que forçar sua atividade cerebral, isso, portanto, sua característica neurobiológica, para que você possa se adaptar a uma exigência ambiental. Por isso que muita gente fala assim, mas antigamente não se falava tanto de déficit de atenção. Déficit de atenção a gente tratava era na porrada. Na escola a pessoa tinha déficit de atenção, ela e tinha que se adaptar e sofria até passar. Aí, o que acontece? O déficit de atenção passa a ser um transtorno, porque a vida da pessoa se transforma, ela começa a ter um sofrimento imenso para que possa executar coisas simples, como arrumar uma casa, arrumar o seu quarto, manter um compromisso, chegar com o horário, organizar a agenda, prestar atenção em uma informação. Aí você fala, Kleber, mas e a geração de hoje? Parece que está aparecendo muita gente com transtorno de déficit de atenção, um bocado de laudo para as escolas. Será que aumentou o caso? Você falou aí de 3%, 3 a 5% é a estimativa mundial para TDAH. Parece que 50% da população tem TDAH. Aí um outro aspecto. Existem transformações acontecendo no ambiente e existe um aumento da exigência do hiperfoco. Nunca antes na história da humanidade, parece um jargão a gente falar isso, né? Nunca antes da história da humanidade, a gente viveu fases de exigência da atenção, Cristiane, Felipe, caros ouvintes. A gente nunca antes viveu tanta exigência para que haja hiperfoco. E a gente tem um treino paralelo, que é o treino de dispersão provocado por isso aqui, pela virtualidade. Então, por isso que a gente desenvolveu um instrumento para verificar o tanto de inundação de virtualidade. E isso altera a formação cerebral. Aí a gente vai trazer a novidade do que a gente tem da neurociência, do que a gente observa na clínica nos últimos 20 anos, e que poucos profissionais sabem, Cristiane, que é essa questão dos biomarcadores cerebrais. Como o cérebro se arruma. E um detalhe, viu? Existem ainda casos, e eu já atendi alguns casos, e a gente viu critérios diagnósticos de alteração da atividade cerebral pós-Covid, que altera o sistema de processamento. O Covid altera a função neurológica, e o sujeito passa a ficar mais lento. Quem está ouvindo que teve Covid e que teve alguma complicação neurológica vai saber do que eu estou falando. Eu tive vários pacientes. Vocês podem, eu fui um dos primeiros a alertar isso já no primeiro semestre da pandemia. Eu tive um primeiro paciente que eu observei por causa do diagnóstico anterior, e quando ele pegou Covid e eu voltou para o nosso treinamento cerebral, eu falei, peraí, você não está o mesmo. Eu gravei uma reportagem, uma live, a Madalena Braga até da TV Subaé aí até gravou uma reportagem na época. Vocês podem ir lá no link do Instagram, depois a Cristiane vai poder falar, e resgatar isso, eu falando sobre a alteração neurológica provocada pelo Covid. Então, a gente ainda tem esse detalhe, que são incidências que acontecem no ambiente. Aí a criança que é criada por excesso de virtualidade, portanto, não foca. E aí é algo de mudança comportamental. E aí o perigo, Cristiane, é fazer um diagnóstico apenas com essa lista de comportamentos, verificar e fazer um diagnóstico de TDAH sem ser TDAH. E inclusive, recomendar o uso de medicamento.
Aí, depois que a pessoa altera o comportamento, verifica que poderia não ser, aí retira o medicamento. Por isso que é interessante reportagens como essa, para a gente poder difundir aquilo que a gente vem observando na clínica e também na ciência, né? Espero não ter me alongado muito, porque tem muita coisa para a gente poder falar. Ótimo, a sua introdução foi maravilhosa. Gente, o link já está na descrição do vídeo para você fazer esse teste e saber se você tem ou não essa dependência visual ou TDAH, tá bom? Esse é um presente que o Dr. Kleber deixou para a gente aqui, e a gente vai, eu mesmo vou fazer depois, quando acabar o programa, viu? Não saio da audiência. Vamos conversar com o Felipe. Interessante, me permita só uma parte, já que você citou o teste de verificação. Esse teste é produto de um livro que eu e a doutora Nazaré escrevemos em 2013, quando a gente começou, nós fomos os primeiros, um dos poucos clínicos a observar problemas com a virtualidade, e nós começamos a listar casos em um livro. E aí, com a pandemia, a gente observou um aumento significativo de pessoas com problemas com a virtualidade. E eu falei com o Nazaré, precisamos resgatar um pouco isso. E aí eu transformei o livro em um curso em que a pessoa pode acessar e fazer em casa 10 módulos mostrando sobre dependência virtual. E eu fiz um teste de verificação baseado em critérios sobre personalidade, sobre vícios, que é a dependência como se fosse uma dependência química, sobre alteração cerebral, aí que entra a verificação de você ver se altera o cérebro para o cérebro ficar com a desatenção, aí você vai ter um resultado para saber se você tem frequências cerebrais alteradas, enfim, sobre a questão dos ritos de passagem, que a pessoa muitas vezes atropela, e isso acontece muito com crianças e adolescentes, atropelam fases. Então, o TDAH não é só um problema que acontece, digamos, que vai alterar o sistema da atenção. A atenção é um dos elementos psicológicos que determina várias incidências para a execução de comportamento. Por isso que a gente chama de problema das funções executivas. Então, o sujeito ele deixa de executar muitos comportamentos e altera também a memória. É uma alteração na região frontal do cérebro. Essa região ela é lentificada. A pessoa que tem o TDAH ela tem uma região meio que como se fosse um motorzinho mais falho. Aí, citando alguns casos, se me permita, citando o caso, inclusive, do nosso convidado, quando você combina o déficit de atenção com altas habilidades cognitivas, parece que é uma solução, porque a pessoa tem altas habilidades e, portanto, ela desenvolve estratégias para passar por cima do déficit de atenção, mas é um sofrimento absurdo, porque a pessoa sabe que tem a capacidade, mas não consegue concluir a tarefa. Isso é muito comum com pessoas que têm TDAH com altas habilidades. Por isso que uma boa testagem neuropsicológica é fundamental para a gente saber a tipologia desse transtorno. Aí, gente, mais uma dica de Dr. Fialho, né, Dr. Kleber? Se você tem a certeza que você consegue concluir algo, mas você não conclui, né, você não consegue concluir, pode ser também um dos sintomas do TDAH. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E aí me conta a sua história, como é que foi desde a descoberta, né? Como foi a sua infância, porque você descobriu tardiamente, né, o transtorno. Então, como foi sua infância, Felipe, até chegar ao diagnóstico? Então, a minha infância ela foi na cidade de Mairi, no interior, né? E na época da escola eu nunca tive dificuldade em aprender, mas não percebia na época, eu sempre tive dificuldade de prestar atenção, né? Eu não era aquele aluno traquina, que fazia zoada na sala, mas eu ficava viajando demais. A gente ficava, tipo, o professor estava dando aula, eu estava pensando no jogo do meu time de noite. Então, assim, eu não consigo focar, como o Dr. Kleber falou, a minha região frontal do cérebro, eu não consigo focar muito tempo em nada. Isso reflete em tudo na minha vida, né? Seja na profissão, saber o que gosta, ou desistir. Então, assim, como eu nunca tive dificuldade na escola, eu não se percebia, né? Tinha uma vida normal, uma criança agitada, faz parte. Quando eu comecei a fazer faculdade, né? Eu entrei na UFBA, eu comecei a fazer odonto, e
mesma coisa. Eu comecei a fazer, me empolguei, depois não é isso que eu quero, eu acho que não é isso que eu quero, eu tenho que buscar o que eu quero. E aí foi levando, eu cheguei a formar, aí estudei para concurso, aí eu eu fiz concurso da Polícia Rodoviária Federal, eu fui aprovado na Polícia Rodoviária Federal, né, depois de um tempo me chamaram, só que quando eu fui chamado na Polícia Rodoviária Federal, eu já tinha passado no concurso da RE, né, então assim, eu morava no interior, e na segunda cidade que eu fui morar, já com acho que 32 anos, mais ou menos, 33, eu fui para um evento, fui levar um pessoal da cidade que eu morava antes, né, eu morava em Jaguaquara, e aí quando eu cheguei no entroncamento de uma cidade, eu já conhecia o caminho, né, e quando eu cheguei nesse entroncamento com o carro, com 4 pessoas no carro, meu amigo falou assim, Felipe, pode ir reto. Então, como é que o meu cérebro funcionava? Hoje eu posso falar isso com todo o diagnóstico que eu fiz. Eu sabia o caminho, então eu pensava muito na frente. Só que ele quis dizer assim, o caminho é reto, mas no meu cérebro foi que interpretou, pode ir, ele olhou os dois lados. Quando eu joguei o carro, eu quase tive um acidente de carro e quase matei 4 pessoas. Quase causei um acidente. Depois daquele dia, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E por sorte e coincidência, a doutora Regiane Almeida, que foi aluna do Dr. Kleber, eu não sabia, né? Ela falou, Felipe, por que você não procura um médico e tal? Eu percebi que você tem um déficit de atenção. Porque ela já me conhecia há um tempo. Foi quando eu comecei a fazer os exames. Fui para São Paulo, fiz exames e detectei que eu tinha um processamento no cérebro auditivo e visual com um déficit, né? Às vezes ia muito na frente a informação, não tinha compatibilidade. Só que aí não tinha o que fazer, né? O pessoal, não, tem que tomar um remédio, usar um óculos e tal, mas eu não sentia nada de melhora. Até que um dia, um primo meu da de Feira de Santana, Igor, ele conhece o doutor, que também é cientista, apesar de ser gastro, que é o doutor Silvio Marques, né? E ele falou, por que você não vai, Felipe? Tu já procurou tanta coisa e tal. E como eu sou uma pessoa muito aberta, eu gosto de aprender coisas novas, descobri, eu fui. E aí eu contei minha história ao doutor Silvio, rapaz, é o seguinte, eu tenho notícia boa e ruim para lhe dar. A notícia ruim é que eu não trato, você sabe que eu sou gastro, eu não tenho como tratar. Porém, eu conheço uma pessoa, já vi estudos científicos e tal, ele já escreveu um livro, que é o Dr. Kleber. Aí ele me apresentou o Dr. Kleber. Foi quando eu fui na clínica dele, e eu chamei a Rejane, né, que é minha amiga, que não sabia que era o Dr. Kleber. Quando chegou lá, coincidência, foi aluna dele, né? A gente conversou, por eu morar no interior, eu tinha uma certa dificuldade de fazer o tratamento, eu morava em Nazaré nessa época, já quando eu comecei a fazer. E Dr. Kleber lembra, né, Dr. Kleber? A respiração era de um jeito, a velocidade do cérebro era outra, ele fez o Loreta, né? E mostrou o mapeamento, e como eu tenho um raciocínio muito lógico, eu compreendi e topei fazer o tratamento. Foi com muito sacrifício, mas eu fiz o tratamento. Da primeira vez que eu morava no interior, como tinha aquele dispêndio, vindo 2 vezes na semana para mim não dava, teve um certo atraso na evolução, mas quando eu vim definitivamente morar em Salvador, que eu fiz com a frequência, mesmo como o Dr. Kleber fala, Felipe, é igual andar de bicicleta. Se você faz uma aula por semana, 2 por semana, você acelera. Eu melhorei bastante, né? Eu tinha muita dificuldade eu me batia nas coisas, eu era desastrado. Eu ainda tenho o TDAH, né? Como o Dr. Kleber falou, eu tenho, na verdade, o Dr. Kleber até brinca comigo, ele mostrou, Felipe, você tem 3 TDAH, 3 regiões do cérebro TDAH. O meu era bem severo. Mas como eu não tenho uma vida estressante, né? Apesar da minha agitação, e como o Dr. Kleber disse que o QI também é um pouco mais alto, e eu acabei que eu não senti tanto quanto muitas pessoas sentem, mas foi um desafio, ainda é um desafio, né? Apesar de eu conviver bem com isso hoje, eu pretendo até voltar para fazer o outro exame, porque teve uma melhora no primeiro exame que eu fiz pós-tratamento, aí depois eu fiz mais, acho que 15 sessões com o Dr. Kleber, e fiquei até de fazer o Loreta de novo para ver a evolução. Hoje eu encaro com a normalidade, e foi uma experiência muito, muito bacana para mim mesmo, e foi o que fez efeito, né? Porque com o Dr. Kleber você fica em beta o tempo todo, você fica acelerado, e você não consegue relaxar. Hoje eu tenho a opção de nem ter rede social, eu já não gosto muito de Instagram, e eu tenho que ter essas ferramentas também, né, para poder, que hoje em dia é um desafio, você, no mundo de hoje, né, tudo corrido, tudo agitado, é um desafio muito, muito grande. E a questão da genética tem muito a ver, né, hoje, com o raciocínio, depois de ler, de fazer tratamentos, de fazer terapia, eu vejo que veio da genética mesmo. Minha mãe, ela é hiperativa, meu irmão é hiperativo, de maneira diferente, mas ela tem origem genética.
Qual foi a área assim, da sua vida que você teve mais dificuldade? Eu já vi que você, em relação à inteligência, você é um homem muito inteligente, porque para passar em concursos como e em faculdades como a UFBA não é para qualquer pessoa, né? Concurso de Polícia Rodoviária Federal, concursos do TRE, não é isso? Sim. Para passar nessa, não é para qualquer pessoa, tem que ter uma certa inteligência e manter também os estudos, uma disciplina nos estudos. Então, nessa área, que bom, você é bem sucedido, tem uma vida mais tranquila, não tem essa vida tão corrida que o mundo de hoje nos exige, mas qual é a área da sua vida que você teve mais dificuldade, que você sente que teve mais dificuldade por conta do dia a dia TDAH? mesmo, manter uma conversa, como a minha mente é muito acelerada, às vezes a pessoa vai falar comigo de uma maneira lenta, eu já estou pensando lá na frente, aquilo ali me dá uma certa impaciência, né? E aí isso atrapalha um pouco nas relações também, quando você tem um raciocínio muito lógico, seja pequenas coisas no futebol, alguma coisa que você vê aquela coisa ali, você fica, bate aquele desespero, você fala, nossa, não acredito que a pessoa, né? E no meu dia a dia eu senti muita dificuldade. Hoje eu posso dizer a você que eu senti muita dificuldade com pequenas coisas, seja uma simples conversa. Na escola eu não consigo, até hoje eu não consigo estudar durante muito tempo, eu não consigo, eu tenho que estudar quebrado, eu não consigo seguir direto eu tenho uma limitação em relação a isso, apesar do tratamento, eu melhorei, posso melhorar mais, mas é uma característica minha essa. Pra você ter ideia, Cristiane, eu passei 3 vezes na Polícia Rodoviária Federal. Eu cheguei a perder na Polícia Rodoviária Federal porque eu não entreguei um item no meu exame, porque eu não prestei atenção. É difícil quem tem TDAH, tem vários graus, tratado, a gente consegue tratar, mas é o dia a dia mesmo, pequenas coisas. Tem várias maneiras que você manifesta, seja eu sendo desastrado, seja na escolha de uma profissão, seja em manter muito uma coisa. Hoje eu consigo conviver bem com isso. A internet de Felipe falhou um pouco, mas eu entendi que ele consegue já li, já entendo, já tem um raciocínio. Opa, botei? Oi, Felipe, tudo bem? Oi, tá ouvindo? Voltou um pouco, eu entendi até a parte que você falou que consegue conviver bem com o transtorno. Mas como o Dr. Kleber falou, a gente gasta muito mais energia do que uma pessoa normal, né? Hoje eu gasto bem menos com o tratamento que eu fiz, mas a gente gasta muita energia, né, em relação a isso. A gente queria fazer menos esforço para conseguir as coisas. Uhum. Dr. Kleber, fala um pouco do caso de Felipe, já que ele foi acompanhado pelo senhor. Como foi o diagnóstico de Felipe? Então, nós trabalhamos com uma área chamada de neuropsicofisiologia. E, infelizmente, Cristiane, ainda no Brasil, veja, nós estamos falando de avanços aí que se arrastam já há mais de 20 anos. E ainda no Brasil, a gente meio que trabalha com um tipo de diagnóstico do final do século XIX, início do século XX. Ou seja, a gente está aí com 100 anos de atraso e com listagens comportamentais. Felipe citou aí um mapeamento, que é um mapeamento que a gente chama de arquitetura cerebral, que é verificar a arrumação do cérebro. A gente faz isso em associação à testagem psicológica. Isso é muito legal porque a gente vê o índice de, digamos, de desempenho do motor e é como se fosse assim, o diagnóstico neurológico é o diagnóstico do engenheiro civil do cérebro. Ele vai verificar se existe uma alteração na estrutura. Muitas vezes você está com a casa perfeita e aí vai morar na casa. A casa tem 4 quartos. Só que o quarto que você acumula é um quarto só, você acumula de coisas e os outros não estão sendo usados. Hoje a gente tem um tipo de avaliação cerebral que permite identificar como que a gente distribui essas frequências. E a gente roda um programa de localização dessas frequências que é chamado LORETA, Low Resolution Electromagnetic Tomography Amplitude. É uma sigla, que é um programa muito usado e foi descoberto por uma equipe que trabalhou em conjunto na Universidade de São Petersburgo, de um cara chamado, um psicólogo e fisiologista, chamado Yuri Kropotov. E hoje a gente cruza esses, digamos, algoritmos
para fazer um mapa do sujeito, o mapa da potência cerebral e o mapa das características psicológicas e comportamentais. Isso ajuda a explicar várias coisas. Por exemplo, por que Felipe ele sofria tanto de perguntar, poxa, eu sou tão inteligente e eu vejo as coisas não acontecendo na minha vida. Porque a mente dele trabalhava muito rápido e o cérebro não dava tempo. Mente que a gente está falando de conhecimento, de raciocínio, de pensamento. E o cérebro trabalhava lento, por frequências lentas, porque quem tem déficit de atenção tem a inundação de frequências em várias áreas. A gente chama isso de biomarcadores. Inclusive, eu separei aí um artigo, né, na hora que vocês puderem mostrar, um artigo que foi publicado em 2001 e é usado por vários neurocientistas clínicos do mundo inteiro. Por favor, cara. Oi? Então, para o pessoal dar uma olhada, é um artigo de uma universidade australiana que a gente fala sobre subtipos do TDAH. Porque pelo critério comportamental, pode passar à frente aí a tela, esse artigo aí é um subtipo baseado na definição do eletroencefalograma quantitativo, né? E aí a gente tem uma classificação diagnóstica, porque pelo critério comportamental a gente tem 3 tipos. O tipo desatento, o tipo hiperativo e o tipo misto. Só que isso não é suficiente, porque se você tem a classificação do déficit de atenção e você já introduz medicamento, hoje nós sabemos que temos 7 tipos de TDAH baseado em biomarcadores. O que são biomarcadores? Para essa próxima tela aí. São marcadores baseados na organização do cérebro, na organização de como que o cérebro se organiza. E isso define como que o sujeito vai utilizar as suas características neurobiológicas para atingir determinado objetivo. Por favor, pode passar a próxima tela. Aí, então, são esses marcadores baseados em eletroencefalogramas e inundação de frequências mais rápidas, e a gente vai ver se a pessoa tem um cérebro agitado, porque muitas vezes a pessoa pode ser hiperativa de forma mental. A pessoa fala, mas fulano é quietinho e tal, mas o cérebro não para, não dorme direito, não consegue executar a tarefa, não presta atenção numa aula. E a gente tem como verificar isso através desses marcadores. Aí a gente tem as classificações. Passa a próxima aí, por favor. Através desses componentes. Vejam, aí são 7 critérios diagnósticos, tá vendo? Você concentrar frequências θ no córtex frontal, a relação da razão θ-beta entre essa característica do córtex, essa θ-beta, alfa, θ, essas coisas são frequências do elétron, tá? O tipo 3, que seria uma concentração média frontal de θ, o tipo 4, que seria uma atividade alta frontal, aquele sujeito muito hiperativo e, portanto, ele não presta atenção porque ele está prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e, portanto, não foca. É aquela pessoa que você está conversando aqui e ela ouve a conversa na cozinha, ouve na sala, reage a tudo ao mesmo tempo, processamento paralelo, mas não sustenta. Isso causa um sofrimento psíquico muito grande. E o tipo 5 e 6, que são tipos de desregulações de alfa, inclusive esses 2 tipos, não podem ser utilizados medicamentos estimulantes, que causam alteração na parte da regulação das emoções. Os estimulantes são por exemplo, cloridato de metilfenidato, que é a ritalina, por exemplo, que é muito usado na prescrição psiquiátrica e neurológica, que aumenta o foco, mas somente para aqueles 4 tipos. Aí você fala, Kleber, mas você não falou 7 tipos? É porque tem um 7º, que é de atividade epileptogênica, que é um outro tipo de tratamento. Pessoas que têm epilepsia apresentam também déficit de atenção conjugado. Então, se você tem esses critérios de marcadores, passa para frente aí, por favor. Né? Aí a gente tem um exemplo do tipo 1, aquela concentração de frequência naquela região do cérebro, aí tem aquele vermelhinho ali. É como se o cérebro se concentrasse só ali naquela região, a gente tem como fazer esse marcador e ver qual área está afetada do cérebro e quais áreas estão afetadas do comportamento por testagens psicológicas. Né? O próximo, por favor. Olha o tipo 2. Né? A gente tem um tipo 2 aí, também de desregulação no meio. Aí eu separei aquele tipo que não pode dar medicamento, que são pessoas que têm, muitas vezes, aceleração nos membros, que também a gente tem uma correlação, Cristiane,
de déficit de atenção com aquilo que é chamado de síndrome das pernas inquietas. Passa aí o próximo para ver. Esse marcador é chamado de monkey face. Olha que interessante, se vocês vão aí. Monkey face, carinha de macaco. São 2 olhinhos e uma boca. O cérebro fica parecendo que tem uma carinha de macaco ali naquele marcador, tá vendo? São pessoas que têm agitação de perna, que é chamada síndrome das pernas inquietas. Parece ser um problema motor, mas é um problema de déficit de atenção. E aí, olha que curioso, você pode também verificar em associação a problemas com falta de ferro na sua dieta alimentar, ou seja, uma avaliação também bioquímica, nutrológica, vai fazer com que você possa também repor e, às vezes, suprir o déficit de atenção por uma falta e uma carência de ferro. O sujeito ele deixa de ter a atenção sustentada, e se ele for fazer um diagnóstico só clínico, comportamental, ele pode ser diagnosticado como TDAH pela manifestação do comportamento e entrar com medicamento, sendo que ele tem outra origem. Por exemplo, essa que está aí, é uma origem de uma área cerebral motora, e que se ele for tomar medicamento estimulante, ele vai alterar a parte motora. Eu já tive pacientes de ter tique, de tomar tanto medicamento e apresentar tique nervoso por causa do medicamento que causa alteração na área motora, porque é um tipo de déficit de atenção por excesso motor e alteração no humor. Pessoas que causam alteração no humor, que é algo que a gente pode falar em um outro programa, em uma outra oportunidade, que é o déficit de atenção não tratado, que pode chegar na fase adulta com bipolaridade, com transtorno de humor bipolar. Ou seja, o sujeito ele cria uma euforia por causa da atividade dele, que ele tem condição, aí ele cria, não consegue executar, cria uma frustração. E aí ele fica vivendo o tempo todo assim na adolescência, início da fase adulta. Aí ele acostuma a esse comportamento de expectativa, eu vou ser um médico. Aí faz, não consegui, aí frustra. Vou fazer um concurso, não consegui. E aí ele fica oscilando, ele pode desenvolver uma alteração emocional e um transtorno de humor associado ao déficit de atenção não tratado, que é um transtorno de humor bipolar, de oscilação entre euforia e mania. Olha quanta coisa a gente tem para falar, né? Então, esse diagnóstico aí, esse diagnóstico que vocês estão vendo, é um diagnóstico neuropsicofisiológico. Poucos profissionais no Brasil fazem. E isso dá mais precisão diagnóstica, né? É isso aí, pessoal. A apresentação dessa parte dessa área, por isso que o Felipe citou. Como a gente identificou a atividade cerebral dele que era lenta, a gente pôde entrar com a neuroreabilitação, que é uma outra área chamada de neuromodulação autorregulatória. Ou seja, a gente ensina o cérebro dele, através de um equipamento, a funcionar em uma rotação diferente. Isso sem efeito colateral, sem dependência química, sem problemas relacionados ao mau uso do medicamento, que pode alterar o humor. Veja, eu não estou dizendo que você não possa usar. O que eu estou dizendo é que, dos 6 tipos, no caso 7, porque tem atividade epileptogênica, 2 não podem ser usados. Então, geralmente, os médicos eles não têm esse critério diagnóstico, usam o medicamento, caso não dá certo, aí encaminha para a gente poder fazer a avaliação e suspender a intervenção medicamentosa para entrar com as terapias de neuromodulação ou terapias comportamentais. Baseado nisso, é muito mais prudente que a gente tenha uma avaliação por uma junta, que envolva avaliação neuropsicológica, avaliação médica e avaliação nutricional. Porque pode também, não só isso, também endócrino, algumas alterações de tireoide, essas alterações podem gerar déficit de atenção e a pessoa manifestar o comportamento e não ter a disfunção neurobiológica. É uma disfunção neuroquímica na parte da regulação hormonal pela tireoide. E aí, uma reposição hormonal resolve o problema do sujeito. Ele muda a vida e fala, nossa, como eu estou mais ativo. Isso por um lado. O outro ponto, Cristiane, é o excesso de virtualidade, que através do exame a gente pode ver se o cérebro está lento por excesso de virtualidade. Muitas vezes a criança ela deixa de ter experiência na fase do desenvolvimento e tem experiência somente pela virtualidade.
E a virtualidade condiciona nosso cérebro a funcionar em uma frequência chamada alfa, que para quem tem déficit de atenção tem muito, que é aquela frequência que a gente meio que está meditando. Quem tem déficit de atenção meio que se sente fora do ar o tempo todo deslocado, que é como se a gente estivesse meditando. O excesso de alfa, como a gente está em alfa, quando fala, fica em alfa, meditando. Em alfa é entrar no estado alterado de consciência que parece que você não está, evidentemente, ligado àquele estímulo. Só que quando a gente está no celular, se você está ali falando, por isso que o Silvio fala, eu me desliguei, ele fez bem, ele está usando estratégias reais para a resolução de problema. Só que muitas vezes a gente não tem condição de fazer isso. Aí a gente fica ali no celular, a pessoa chama. Kleber, eu estou ouvindo, mas não estou reagindo. Por quê? Porque eu estou no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e meu cérebro se desloca para a subjetividade e acostuma a funcionar naquele padrão. Por isso que a gente desenvolveu um instrumento de verificação de dependência virtual. Porque grande parte dos problemas de déficit de atenção que estão acontecendo com crianças e adolescentes hoje são de inundação de frequências por excesso de virtualidade. E isso gera o quê? Expectativas não realizadas. Cria um monte de pensamento e o sujeito não realiza. Aí o Igor Cruz, aí na nossa, pergunta assim, o senhor trabalha com casos de transtorno de ansiedade generalizada? Claro, Igor, muito, inclusive para diagnosticar. E o déficit de atenção pode gerar. O nosso amigo aí, o Felipe, ele estava quase desenvolvendo um problema de ansiedade generalizada porque ele inundava de pensamento sem execução, né? E isso gerava uma alteração fisiológica. Por isso que ele falou, tem alguma coisa errada comigo, não estou conseguindo organizar. Só que o caso dele, ele tem também um QI altíssimo, altas habilidades, que, evidentemente, se fosse melhor organizado, atingiria maiores níveis de realização. Ele conseguiu estabilizar agora, mas para isso foi tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Para quem não tem um QI alto e que precisa aumentar o desempenho, geralmente crianças com déficit de atenção são classificadas como crianças que a gente chamava de burras, incapazes, né? Esse menino não rende, e quando a gente verifica, é a criança que não sustenta a atenção e, portanto, e não tem estratégias que, por exemplo, o Felipe tem de pegar as coisas no ar. Tinha que anotar tudo, e isso dificulta. O que a gente está falando não é efetivamente se você atinge êxito, performance, é o nível de sofrimento que você vai ter para atingir aquele resultado, que antigamente era dado na porrada, fazia com que a criança sustentasse a atenção, com porrada mesmo, apanhar até aprender, e aprendia, executava, mas dentro dela, tudo acabado, cheio de trauma, desorganizado, não sentia prazer na execução do comportamento. Então, quando a gente fala de prevenção, de usar a ciência para observar e ver quais são as classificações que nós temos, a gente está aí justamente com essa ferramenta, que é a avaliação neuropsicofisiológica, é aquilo que tem de mais avançado para que a gente possa ajudar a organização cerebral. É isso aí. Gente, o doutor Kleber dá uma aula. Eu estou amando o nosso programa hoje, porque já tem vários temas que a gente vai poder trabalhar depois, viu? A gente vai te entrevistar novamente sobre dependência virtual, sobre essa tag aí que eu nem conhecia, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Isso. Nós já estamos a 51 minutos, o programa já está chegando ao final. Dedo no like, gente, a nossa produção está aqui falando. Vamos curtir esse vídeo, compartilhar e ajudar pessoas, porque com certeza esse vídeo vai impactar positivamente na vida de várias pessoas. Gente, Igor Cruz colocou aqui, maravilha. Igor, obrigada pela audiência. Se inscreve no canal. Boa noite a todos. Luiz Carlos também falou aqui. Marineide também colocou a paz do Senhor, Marineide. Dr. Kleber falou de um dos transtornos aí, que eu conheço uma pessoa que tem uma característica assim. Eu acho que ela tem a síndrome, eu falo com ela que ela tem a síndrome de Peter Pan, porque ela não saiu da adolescência, já está com 61 anos, mas a mente dela está lá na infância, na adolescência, da cidade do interior. E aí, o senhor falou que tem um dos transtornos
que a pessoa se acha desse jeito, jovem o tempo todo, não sai daquela fase da vida, é isso? É porque uma das características para o transtorno de déficit de atenção é a não sustentação de regras. Tem dificuldade em cumprir regras. E muitas vezes, essa característica comportamental faz com que a pessoa desenvolva, por segurança, ficar numa fase anterior da vida, para não assumir responsabilidades. Estar na fase adulta não é fácil, a gente tem cumprimento de horário, a gente tem responsabilidades relacionadas aos impulsos sexuais, impulsos alimentares. A gente não pode, como adolescente, no carnaval, né? Claro que tem muitos adultos que fazem isso, né? Distribuir beijos, sair com a questão de relações sexuais com todo mundo, um e outro. Muitas vezes, o transtorno de atenção, do déficit de atenção, é associado à impulsividade, que é uma falta de freio do cérebro. E aí, a forma que a pessoa tem para não sofrer é não assumir o papel de adulto. E aí, vive sempre, aí fica meio que aquela coisa, parecendo que está sempre alegre, se divertindo, você tem que brincar, não sei o quê, não leva nada a sério, chegou atrasado, isso aí, essa coisa de horário é coisa de britânico, de inglês, você está vivendo muito no mundo. Ela cria justificativas para tentar fazer com que o mundo se transforme para viver no parâmetro dela, para que ela não possa sofrer. É a diminuição de cobrança. E isso gera essa questão, como você falou, da síndrome do Peter Pan, que seria não assumir responsabilidades compatíveis ao desenvolvimento da idade. Não quer dizer que a gente não possa estar com 60 anos e brincar como criança, brincar como adolescente, não levar tudo muito a sério, mas saber o que efetivamente você faz com seus comportamentos para se tornar apto a executar de acordo com a exigência comportamental da idade. E isso só vem com a maturidade. E a maturidade depende também da sustentação da atenção. Olha que legal. Ou seja, se você mantém sua disciplina para aprender os estímulos uma vez a cada ponto, para que você possa desenvolver isso com calma e cautela. Portanto, são vários elementos, né, Cristiane, que estão associados à questão do parecer irresponsável, do parecer que não cumpre horário, do parecer burro, do parecer incapaz, do estar desajustado emocionalmente. Quer dizer, são vários elementos que o déficit de atenção não tratado leva, do impulso sexual, de não sustentar uma relação, de enjoar de um menino, de uma menina, de não querer cumprir regra, de não ser cobrado. Tudo isso faz parte da personalidade de quem tem o transtorno de déficit de atenção. Cristiane, muito bom, a gente aprendeu hoje, só um minutinho, Felipe, a gente aprendeu hoje que fatores genéticos levam a TDAH, podem levar. A gente aprendeu também que a população já começa na infância e muitos adultos, por não ter um diagnóstico, acabam sofrendo por isso, né? E é importante o acompanhamento multiprofissional, a gente entendeu isso aí, que não adianta o diagnóstico ser feito apenas por um profissional, um médico, a necessidade de um diagnóstico multiprofissional e, inclusive, com nutricionista e endocrinologista, que eu não sabia. É importante isso também. Nas minhas pesquisas, porque antes de fazer o programa, eu vou pesquisando, viu, doutor Kleber, para chegar aqui e fazer feio diante dos nossos convidados. Né? Então, a gente também descobriu que o tratamento pode ser medicamentoso, mas em alguns casos não é com o estimulante, né? Isso com aquele que acelera o processo cerebral. Esqueci alguma coisa, doutor Kleber, que a gente já está encerrando aqui. Felipe, vou deixar você falar. Aí a gente tem também um elemento muito novo e que a gente não está considerando, que seria a dependência virtual, o excesso de virtualidade, provocando, por isso que a gente criou o instrumento que você clica ali, vocês já se compartilharam para poder verificar, saber se você tem essa dependência, colocar para criança, adolescente fazer, trazer o resultado imediato. A gente, associado a isso, tem um curso que a pessoa pode fazer, um e-book, que ela pode baixar, ler sobre dependência virtual, e porque isso está demais, muito confundido com déficit de atenção. Né?
E você foi muito bem. E os tratamentos também que a gente tem mais moderno, que é a neuromodulação, a neuromodulação autorregulatória ou a neuroreabilitação. A gente pode também ter um programa específico sobre isso, que é a evolução da neurociência, ajudando a corrigir disfunções e atingir performances mais altas, mais ágeis para o nosso comportamento. Felipe? Só complementando, doutor Kleber falando que a gente... uma das coisas que eu mais sofri, que acho que muita gente vai se identificar, é a gente não saber onde coloca as coisas. Onde está a chave, onde está a carteira? A gente acha que é a agitação do dia, mas não é, porque você não presta atenção mesmo. Você não coloca sempre no mesmo lugar. Então, isso é uma característica bem marcante de alguns tipos. E eu sofri bastante com isso, bastante mesmo. Felipe, eu quero deixar aqui o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, caso eu tenha esquecido de te perguntar algo, ou você tenha esquecido de falar alguma coisa. Não, foi bom estar aqui com vocês, poder passar um pouco dessa experiência, né? E agradecer também o programa, a oportunidade. Dr. Kleber, também agradecer muito a ele. Eu também não gosto muito de câmera, não, viu? Eu só vim mais por causa do Dr. Kleber mesmo, que me ajudou bastante. E vale muito a pena, viu? Vale muito a pena. Todos nós precisamos tratar essa parte, porque detalhes, como diz o Dr. Kleber, detalhes fazem a diferença. E muito. Eu senti muito isso na minha vida. Luiz Carlos está aqui dizendo obrigada, doutor Kleber e doutor Felipe. Foi muito esclarecedor as suas informações, verdade, viu? Bastante esclarecedor. A gente vai fazer um programa sobre dependência virtual. Eu tenho 2 filhas e estou mantendo aqui a linha. Durante a semana, nada de celular. Acabou a pandemia, rotina normal. E também coloquei atenção pais. Existe um aplicativo que você controla o tempo que o seu filho fica na internet. Tem um controle também de horários que ele fica. Só no final de semana eu coloco só 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Não sei se está correto. O doutor Kleber depois vai nos explicar. Vai ter um programa sobre esse assunto. Porque realmente adoece. E outra coisa, as pessoas estão querendo transformar as ferramentas, o WhatsApp, como ferramenta de trabalho. E isso, você acaba perdendo a sua privacidade, né? Você está em casa e a pessoa está mandando mensagem. Eu quero fazer um programa sobre isso, viu, doutor Kleber? A gente vai conversar melhor sobre isso. Fala o nome do livro. O senhor disse que lançou em 2013, foi isso? Um livro? Pois é, esse livro a gente lançou em 2013, e aqui no Brasil parece que quem escreve livro sofre 2 vezes, porque a gente sofre para escrever e sofre para vender. Porque a gente gasta mais para fazer do que para... Né? A população brasileira lê muito pouco, isso é um problema. E eu lancei com casos clínicos, doutora Nazaré. Em 2014, a gente atualizou esse livro, colocando o que a gente descobriu das áreas cerebrais afetadas. Mas como é muito custoso, a gente fez uma tiragem pouca, 3.000 livros na primeira edição, 1.000 e poucos na segunda. E aí o livro esgotou da versão impressa. Só que, recentemente, com a necessidade de usar ferramentas para, além de esclarecer, para poder ajudar pessoas à distância, eu configurei esse livro em um curso, com módulos, e o livro está disponível no e-book. Então, quem faz o teste de verificação vai ter um linkzinho de acesso para esse curso e ganha gratuitamente o livro e pode ler e ver os casos clínicos, as alterações, o que é dependência, as questões com personalidade, as frequências cerebrais alteradas com a virtualidade, os relatos que nós reunimos nesses quase 10 anos, né? E a gente pôde acumular dentro dessas características, e o curso em si, com uma jornada de 40 dias de desintoxicação da virtualidade, caso haja necessidade, porque você pode ter um problema apontado pelo teste de verificação. Então, é algo muito legal, que as pessoas podem fazer em qualquer lugar do Brasil. A gente está aí justamente disponibilizando a ciência para ajudar pessoas. A gente pode fazer um programa específico sobre isso, porque a gente tem muito assunto. Felipe, muito obrigado. Você, com seu depoimento, você ajudou muita gente, viu? Tenho certeza disso. A gente fica muito feliz, porque na ciência, digamos, a validação do cliente, do paciente, ela é muito importante para que as pessoas possam adquirir confiança e saber que alguns problemas do dia a dia podem ter soluções. Isso diminui o sofrimento de muita gente. Olha, amigo, tenha certeza que com seu depoimento você tocou muitos corações aí. E, Cristiane, parabéns pelo programa.
Parabéns. Viu? Vai continuar tocando, porque o programa continua no ar. O programa vai continuar aqui no portal Viver Mais. A gente vai poder compartilhar depois com quem a gente quiser. Vai continuar tocando, com certeza, na vida de muitas pessoas. É a prova social, né, doutor Kleber? A importância da prova social. Você fez isso hoje. Trouxe para a gente algo que a gente pôde conhecer, que o tratamento, ver o resultado e ver como você está hoje, né? Parabéns, né? Mais uma vez, muito obrigada de coração por ter aceitado o convite, claro, através do Dr. Kleber. Dr. Kleber, para a gente encerrar, que já tem 1 hora e 2 minutos de programa, não falei que a hora aqui passa rapidinho, o bate-papo aqui é gostoso. Alguns estudos afirmam que o tratamento para TDAH pode ser feito através da substância canabidiol, que é a substância extraída da planta cannabis, da conhecida maconha. O senhor pode falar sobre o assunto? A gente pode falar, inclusive, sobre um programa específico. Eu tenho muitos pacientes que fazem uso do CBD, inclusive tem uma nutróloga que a gente encaminha, a doutora Beatriz, aqui em Salvador. Ela é especialista em canabidioides, ela é formada pela USP. E muitos pacientes, e muitos resultados consistentes, já há mais de uma década, com estudos de meta-análise, inclusive, porque o CBD é um proponente que, às vezes, age na combinação natural da atividade cerebral e organiza essa velocidade das frequências e deixa a pessoa sustentada. É muito usado para tratamento de autismo também e Parkinson, epilepsia e AVC. E Alzheimer, inclusive. Eu tenho muitos pacientes que usam o canabidiol associado à neuromodulação e para o TDAH tem um resultado fantástico com um efeito colateral mínimo, quase zero, tanto na literatura. E isso é inédito, porque geralmente o medicamento tem entre 30% e 40% de efeitos colaterais, e isso todo tipo de medicamento distribuído para todo tipo de patologias. Como o CBD é uma extração da cannabis sativa e tem um elemento natural que o CBD também presente na nossa regulação neurológica dentro do nosso corpo, entra em combinação e essa combinação não causa efeito colateral e aumenta a sustentação da atenção do sujeito. É muito indicado, viu, gente? Mas precisa, evidentemente, de um olhar clínico, de um médico especializado em CBD e, mais que isso, o uso do óleo adequado, que tem que ter um índice de pureza acima de 95%. E isso muitos laboratórios não têm. Por isso que muitas pessoas importam o CBD, ou da Suíça, ou dos Estados Unidos. Só que a gente aqui no Brasil já tem laboratórios, associações, departamentos com índice de pureza acima de 97%. Então, é algo muito interessante e foi uma conquista, viu, Cristiane? De associações, inclusive do autismo, que conseguiu, por 2 votos apenas, na Câmara dos Deputados, isso há 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, ganhar o projeto e fazer o projeto de lei acontecer para que o medicamento fosse comercializado e distribuído no Brasil. Porque isso, as pessoas que precisavam tinham que recorrer à importação e a uma medida especial da Anvisa para que o medicamento fosse usado aqui. Está salvando muitas vidas, salvando o que eu digo, no sentido de dar melhor qualidade de vida e pessoas vivendo mais. Já que o portal Viver Mais, as pessoas estão também vivendo mais e melhor. Que ótimo. Doutor Kleber, se eu esqueci de te perguntar alguma coisa, também deixa aqui o espaço aberto para que o senhor faça as suas considerações finais. Nosso programa passou rapidíssimo, já tem mais de 1 hora, mas está sendo prazeroso passar esse conteúdo. Eu só quero pedir licença e desculpas, porque eu estou com um paciente que preciso atender às 8h30 e já estamos às 8h37. É bom porque eu deixo registrado que, olha, eu estava em compromisso, viu? Eu estou atrasando, eu preciso dar um feedback de um laudo. E aí eu estou em compromisso. Vou deixar para vocês com as considerações finais com o nosso amigo Felipe. Um forte abraço, pessoal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado e vamos nos ver mais vezes. Com certeza temos muito assunto ainda para tratar, tanto aqui no virtual como na rádio. Às sextas-feiras tem Direto ao Ponto com Cristiane Mello, na Princesa FM e no Bom Dia Feira, o programa de Dilson Barbosa. Em breve vou lhe convidar
para a gente bater um papo lá sobre essa questão da dependência virtual. Tá bom? Felipe, muito obrigada mais uma vez. Eu quero que eu agradeço a presença, de estar presente aqui e poder passar essa experiência. Um abraço, fica com Deus, viu? Muito obrigada. E estamos aqui à disposição também. Um abraço, tchau, tchau. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello. Está aí no nosso chat, logo abaixo desse vídeo. Você vai clicar e vai ter acesso gratuitamente a esse teste que vai identificar se você tem algum transtorno de atenção ou também a dependência virtual. Foi um presente que o Dr. Kleber deixou aqui para a gente, gratuitamente. Você clica e você vai fazer ali, ver se esses marcadores levam você a algum tipo de diagnóstico. A partir disso, você com certeza deve procurar um profissional. O Instagram de Dr. Kleber é @fialhokleber, certo? Mas se colocar Dr. Kleber Fialho, você tem acesso ao Instagram dele, tá bom? Gente, agradecer a todos que ficaram com a gente aqui durante todo o programa, agradecer a Tauan aí pela produção, mais uma vez, obrigada de coração, e não deixa de clicar aí no link, de curtir esse link, porque o YouTube entende que quanto mais curtidas, quanto mais comentários, esse produto chega, esse vídeo chega a mais pessoas. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço de coração que você se inscreva antes de sair aqui da nossa live, do nosso programa. E você também clica aí no like, dá seu like, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Além disso, compartilha. Compartilha esse link com pessoas que são hiperativas, impulsivas, com pessoas que você acha que tem TDAH. E vai ajudar, com certeza, a essas pessoas. Esse é o objetivo da gente, levar informação de qualidade, com credibilidade e fazer com que você viva mais e viva melhor. Um beijo no coração e até a próxima. Até o próximo programa.